Olá! Nessa aula aqui vamos aprender um pouco sobre o que são objetos inteligentes e vamos trabalhar também um pouco sobre mais o conceito e como manipular as camadas do Photoshop, que são muito importantes para a gente. Bom, é o seguinte, eu tenho aqui um hambúrguer em formato de imagem, né? Ele está aqui na minha pasta, só que ele está fragmentado, né? Ele está todo dividido. Tem aqui o pão na parte de cima, o pão na parte de baixo, alface, o hambúrguer, o queijo e o tomate. Tá, pra que é isso? Ok, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que são objetos inteligentes. A gente aprendeu que a gente arrastar um objeto para dentro do Photoshop e inseri-lo, ele fica lá dentro, certo? Beleza. Mas olha só o que acontece se eu arrastar essa alface aqui para dentro. Olha só. Eu vou arrastar, certo? E agora eu vou apertar Enter para inserir a imagem. Notem que quando eu inseri a alface, né? Notem também que ela estava com o nome alface. Ela veio para cá, ó. Já tá com o nome alface também, né? E ele tem um iconezinho aqui, tá vendo? Ó? É tipo uma pastinha, né? Tipo um papelzinho com a ponta dobrada e um quadradinho. Isso indica que ele é um objeto inteligente. Os objetos inteligentes, eles são utilizados quando você quer preservar uma característica de algum objeto. Por exemplo, se eu quero fazer modificações nesse alface em outra ferramenta, como por exemplo o Adobe Illustrator, né, que também faz parte da suíte da Creative Cloud, eu lá no Adobe Illustrator eu consigo fazer algumas modificações e essas modificações são automaticamente feitas aqui no Photoshop por esse objeto inteligente. Por isso que ele se chama inteligente, né? Porque se eu fizer uma modificação nele em algum outro software, né, ele já consegue identificar essa modificação e já atualiza para ele mesmo, certo? Então, ele é bem útil quando a gente quer fazer modificações em projetos que a gente tem que modificar um objeto por outro local, né? Como, por exemplo, pelo Illustrator. Geralmente, o Photoshop e o Illustrator eles caminham lado a lado. Então, geralmente você utiliza o Illustrator para fazer algumas ilustrações e artes, né? Que, por sua vez, são inseridas no Photoshop. E aí, se você achar que não ficou tão legal, o seu chefe falou que não tá legal aquela arte, você muda no Illustrator e esse objeto inteligente já atualiza aqui no Photoshop. Então, ele preserva essa característica. Agora, como no nosso caso não vamos trabalhar com o Illustrator, a gente não precisa se preocupar com os objetos inteligentes. Então, olha só, se eu quiser fazer alguma coisa nesse objeto aqui, por exemplo, apagar, né? Eu estou aqui com a ferramenta borracha, né? Que é uma ferramenta nova. Você pode utilizá-la apertando E. Se eu quiser apagar ele, olha o que aparece. Aparece um iconezinho de proibido. E se eu apertar em cima, olha o que acontece. Ele fala que esse objeto inteligente deve ser rasterizado. O que isso quer dizer? Quando você rasteriza um objeto inteligente, ele se torna uma camada. Ou seja, atualmente o nosso alface é isso que vocês estão vendo, essas nuances verde claro e verde escuro. Agora, se eu transformar em camada, tudo na volta dele, do tamanho da prancheta, vira uma camada. Então essa área transparente que a gente está vendo também vai virar uma camada. Qual o benefício disso? O benefício disso é a gente consegue manipular tudo que a gente está vendo pelo Photoshop. O único ponto negativo é que ele vai perder essa inteligência dele, né? Então, se ele estiver vinculado a um outro software, ele não vai conseguir mais atualizar constantemente, né, sozinho, e vai virar uma camada. Mas é exatamente isso que a gente quer, porque a gente não vai trabalhar com objetos inteligentes. Então, quando eu rasterizo um objeto inteligente, ele vira uma camada. Tanto que eu vou apertar OK, né? E olha só, aqui na direita você pode notar que sumiu o ícone, ou seja, agora ele é uma camada. Inclusive, ó, com essa ferramenta nova que a gente está vendo aqui, a borracha, ó, eu consigo apagar sem problemas, certo? E agora eu vou dar Ctrl Z, né? E vou retornar ao ponto que ele era objeto inteligente. Eu não preciso geralmente utilizar uma ferramenta para apertar aqui e aparecer essa opção para mim, tá? Eu posso rasterizar diretamente o objeto inteligente. É só eu vir aqui nessa área de camadas, né? Clicar com o botão direito no meu objeto inteligente. E vai ter aqui a opção rasterizar camada, então eu posso fazer diretamente por aqui. Só cliquei e pronto, já é uma camada. Inclusive, tem uma ferramenta aqui em cima, ó, que é a ferramenta lápis. Você pode apertar B se você quiser, né? Que ele é um pincel. E aí ele tá pequenininho, né? Mas se eu quiser aumentar o tamanho do meu pincel, eu posso apertar o botão colchetes, né? Os colchetes para a direita aumenta e os colchetes para a esquerda diminui, né? O tamanho do pincel, ou seja, olha só. Colchete para a direita, colchete para a esquerda, então eu posso aumentar e diminuir. Se eu não quiser fazer pelos comandos, eu posso vir aqui, ó, nas propriedades dele, ó, e aumentar o tamanho, ó. Posso aumentar o tamanho.
A gente vai ver o pincel mais pra frente, tá? Eu só tô aqui pra demonstrar ele. Porque olha só, como nossa alface virou uma camada, né? Tudo em volta dele também é uma camada. Então, ó, se eu quiser pintar aqui essa área, ó, olha só. Tudo em volta dele é uma camada. Então a gente consegue pintar tudo que está em sua volta. Quando ele era objeto inteligente, a gente não conseguia. Porque ele só era essa alface aqui. Agora ele é tudo, ok? Então essa é mais ou menos essa ideia de diferença entre os objetos inteligentes e as camadas. Depende muito do que você quer utilizar. No nosso caso, serão as camadas. Então, prosseguindo, aqui na nossa pastinha onde está as nossas peças de hambúrguer, né, a gente vai começar a inserir elas aqui dentro do Photoshop. Então, beleza, vou colocar aqui o nosso hambúrguer, né? Vou ajeitar ele um pouquinho, né, antes de inserir, botar ele aqui em cima do alface, dar Enter. E olha só, ele é um objeto inteligente, né? Não quero isso, eu quero que ele vire uma camada. Agora ele virou uma camada. Vou colocar aqui nosso queijo. Vai ficar em cima do hambúrguer, mais ou menos aqui. Vou dar Enter. Vou colocar nosso tomate, que vai ficar em cima aqui do queijo, né? Bem aqui, né? Ok. Eu posso, olha só, aqui eu tenho várias camadas, né? Várias camadas. Se eu segurar Ctrl, eu consigo selecionar mais de uma. E aí com o botão direito eu posso rasterizar as duas de uma vez só. Pronto. Certo? E aqui eu vou inserir agora o meu pão, né? De cima. Fica bem aqui. Opa, mais um pouquinho para baixo aqui. Vou rasterizar. E vou botar o meu pão de baixo. Certo? Tá aqui. Meu pão de baixo. Então agora a gente tem um hambúrguer, né? Deixa eu só rasterizar aqui a camada. E o que acontece? Isso que a gente acabou de fazer é uma composição de imagem. A gente compôs uma imagem no Photoshop, no caso o hambúrguer, utilizando diversos elementos. No caso, o pão, o tomate, o queijo, o hambúrguer e o alface, né? E a gente foi montando, compondo esse hambúrguer no nosso Photoshop, né? Então, isso é muito feito no Photoshop com vários outros tipos de coisas. Por exemplo, se eu quiser fazer uma arte, né, de um jogo, eu vou compondo vários elementos do jogo lá dentro. Eu boto uma árvore aqui, eu boto o céu ali, o sol ali, o meu personagem principal aqui no meio. Então, a composição é muito utilizada e é mais ou menos feita dessa forma. E aqui, ó, você pode ver, ó, que tem umas camadas em cima das outras. Ó, o pão está em cima, o tomate está embaixo, o queijo embaixo e o alface lá embaixo. O que acontece? Esse meu pão de cima, ele é uma das camadas que está mais acima das outras, né? Então, olha só. Se eu, utilizando minha ferramenta de mover, mover ele para cá para o meio, olha só, ele fica na frente do meu tomate, na frente do meu alface e na frente do meu hambúrguer. Por quê? Porque quanto mais em cima eu estiver, mais eu estou sobrepondo os outros. Então, pensa comigo, olhando esse hambúrguer visto de cima. O nosso pão, ele tá tapando tudo, né? Porque ele tá mais acima. E o nosso pão de baixo, que tá lá no finzinho, ele não aparece, porque ele tá abaixo de todos os ingredientes. Então é mais ou menos essa a ideia. Por exemplo, se eu quiser mover esse queijo, que tá aqui no meio, lá pra cima, ó, olha o que acontece. Só arrastando e botando aqui, olha só. Agora o nosso queijo tá na frente de todo mundo. Se eu apertar Ctrl T, né, pra mudar o tamanho dele, olha só o que acontece, ó. Ele fica na frente de todo mundo, porque está na camada mais acima. Então, se você quiser que um objeto fique na frente dos outros, ele fica mais em cima. Agora, se você quiser que ele fique mais atrás, ele fica lá embaixo. Ó, o queijo agora está lá embaixo, atrás de todo mundo. Mas a gente ainda consegue ver ele porque tem umas áreas que não estão sendo cobertas, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Quando a gente está trabalhando com jogos, né? Não sei se você já trabalhou com jogos alguma vez. Quando a gente quer fazer um background, né, ou seja, um plano de fundo, por exemplo, o céu, ou sei lá, uma paisagem de uma floresta, lá no fundo, a gente geralmente deixa ele lá no finalzinho, porque alguns elementos vão ficar na frente dele, como por exemplo as nuvens vão ficar na frente dele, o sol, o personagem, as plataformas para o nosso jogador jogar, né? Até no Super Mario World, por exemplo, o fundo azul, ele provavelmente deve ficar lá atrás, que nem o alface aqui, ó. Lá atrás, lá no fundo, porque alguns objetos vão ficar na frente dele. Se a gente botasse aquele fundo azul na frente, a gente não ia conseguir jogar, porque ia estar só um negócio azul assim, tapando nossa cara, entendeu? Então, geralmente a gente utiliza essa hierarquia para controlar isso.
E uma coisa legal, olha só, eu vou aqui selecionar a minha ferramenta borracha, certo? Estou aqui com a minha ferramenta borracha, ou apertando E, né? E olha só, eu estou com o queijo selecionado, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ele está com uma corzinha diferente, ó. Ele fica com uma corzinha diferente quando eu tento selecionar outro. Eu estou com o meu queijo selecionado e eu vou tentar apagar o alface, né? Que tá bem aqui, olha o que acontece. Ele não me permite, porque somente a camada do queijo que está selecionada. Então, se eu for aqui na camada de alface e selecionar ela, agora sim eu consigo apagar, ó. Mas por sua vez não consigo mais apagar o queijo. Por quê? Porque você só consegue manipular a camada que está selecionada. Aí a gente aprendeu que conseguimos selecionar várias camadas, né? Aí sim eu posso fazer alguma modificação. Porém, você tem que selecionar uma por uma se você quiser modificar uma coisa parecida deles, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho alguns olhinhos, né? Aqui na parte de camadas. Se eu apertar nesses olhinhos, eu vou ocultar esses objetos. Eu não vou apagar eles, eu só vou deixar eles não visíveis, né? Isso a gente geralmente utiliza quando a gente quer modificar uma camada bem específica e tem muita coisa atrapalhando. Então a gente tira. Por exemplo, eu vou deixar só o nosso hambúrguer aqui, ó. Ou seja, eu tirei tudo aqui e agora está só o nosso hambúrguer. Se eu usar a ferramenta pincel que a gente utilizou agora há pouco, ou apertando B, e eu tentar fazer alguma coisa aqui, ó, olha só. Eu não consigo modificar porque a nossa camada do queijo que está selecionada e ela está oculta, então não consigo manipulá-la. Aqui tá não oculta é a do hambúrguer, então tem que vir aqui no hambúrguer e olha só, agora eu consigo. Agora eu consigo. Lembrando que tudo que está à volta do hambúrguer é uma camada. Então olha o que acontece se eu tirar aqui os olhinhos, ó. Eles aparecem com meus ajustes que eu fiz, né? Porém, se eu for aqui no pão de cima, na camada do pão de cima, e tentar apagar, né, aqui esse negócio aqui, eu não consigo, ó. Porque na camada do pão, essa área que eu tentei apagar tá vazia, entendeu? Então se eu botar o hambúrguer de volta, ó, agora sim eu consigo apagar, ó, quando eu for pro hambúrguer. Porque foi feito na camada do hambúrguer. Então muita atenção, gente, para qual camada vocês vão fazer modificações, tá? Se você for pintar alguma coisa, apagar alguma coisa, muito cuidado para a camada que você está selecionando. E aí uma coisa que dá para fazer também, né, é o seguinte, eu vou selecionar aqui todos, né? Se eu selecionar o último, botar o mouse em cima do primeiro e selecionar Shift e depois apertar em cima, ele seleciona todas, ok? E aí com o botão direito, eu vou fazer uma coisa que eu não recomendo, tá? Isso é só para demonstrar para vocês. Eu vou utilizar um comando chamado mesclar camadas. Ou seja, todas as minhas camadas separadas vão se tornar uma só, certo? Olha só, mesclei. E agora ele se chamou queijo porque acho que o queijo era a primeira camada, né? Eu vou renomear ele para hambúrguer agora, hambúrguer. Agora ele é só uma camada. Se eu quiser fazer modificações nele, ó, eu posso fazer livremente nessa única camada. Só que o problema é que a gente não consegue mais mover os elementos separados, ó. Agora eles estão todos juntos. Então isso é um problema. Então a gente utiliza isso só quando a gente tem certeza que a gente não quer separar aquele elemento. No caso, se eu quisesse só mexer com o hambúrguer, não quisesse mexer com os elementos separados, eu manteria ele assim, né? Mas como eu quero mexer com os ingredientes, eu vou dar Ctrl Z aqui e vou voltar para antes de eu separar os ingredientes, tá? Quando eu aperto Ctrl Z, ele volta, tá? E aí eu voltei para cá, né? Como eu quero trabalhar com eles em separado, eu vou deixar dessa forma. E aí eu consigo fazer algumas modificações, olha só. Tem uma opção aqui na ferramenta de mover, aqui em cima, que se chama seleção automática. O que acontece? Se eu clicar aqui no pão, eu consigo arrastar ele, certo? Se eu clicar no tomate, eu consigo arrastar ele. Se eu clicar no queijo, eu consigo arrastar ele. Isso porque a opção de seleção automática está ativada. Ou seja, aonde eu clicar com o meu mouse, ele vai selecionar a camada respectiva. Por exemplo, a camada de queijo está selecionada, né? Agora, se eu, com a ferramenta de mover, clicar em cima do pão, olha o que acontece. Ele seleciona a camada do pão. Isso porque a opção de seleção automática está ativa. Olha só, selecionando o tomate, vai para o tomate. Alface, vai para o alface. Então, se eu desativar essa opção, olha o que acontece. Eu não consigo mais fazer isso. Por quê? Porque agora, aonde quer que eu aperte, eu vou movimentar só a camada que tiver selecionada. Então, se você tem uma imagem, uma composição de uma imagem que tenha muitos elementos e você sem querer
tá movendo uma coisa que você não queria mover, por exemplo, vamos supor que eu vá mover a alface aqui, né? Pô, mas sem querer eu cliquei no queijo. Ah, eu tô clicando no queijo sem querer. Para evitar isso, a gente desativa a opção de seleção automática e a gente vai mexer só com a camada que a gente quer movimentar, por exemplo, a alface. E aí, aonde quer que eu clique, vai só movimentar a alface. Então, geralmente a gente deixa desmarcada essa opção quando a gente quer mexer numa camada bem específica e as outras estão atrapalhando. Então é bem útil. Eu vou deixar ativa no caso, né, porque a gente tem poucos objetos, né, então não tem muito problema. E é basicamente isso dessa opção. O que a gente consegue fazer também? Com o botão direito no alface ou em qualquer outra camada, a gente pode duplicar, ó, duplicar a camada. Aqui ele pode botar outro nome, né? Vou botar alface 2 e vou botar OK. E agora a gente tem mais uma alface, olha que bacana. Então a gente tem duas camadas de alface. E agora eu vou deixar nosso hambúrguer com mais alface, né? Pra quem gosta de alface aí deve estar amando. Desculpa aí se deixar alguém com fome, tá? Eu também tô ficando. Um hambúrguer desse na tela, né? É difícil não resistir. Ok, e eu vou duplicar meu tomate. Quero mais um tomate aqui. Hoje a gente tá muito... Hoje a gente vai comer muito vegetal, ok? Aqui, ó, mais um tomatinho aqui, ó. Pronto, agora nosso hambúrguer tá muito maior. Falta só aumentar a carne, né? E olha só, com a ferramenta de mover, ó, a gente consegue selecionar várias camadas de uma vez só, olha só. Aonde essa caixinha tocar, ele vai selecionar, olha só. No caso, agora eu toquei em todas, né? Agora eu consigo mover ele como um todo. Mas aqui eu vou selecionar só a alface e o pão e o hambúrguer, olha só. Agora eu movimento só esse, só. Bacana, né? Isso só funciona quando tiver ativa aqui a opção de seleção automática, tá? Se tiver desativada, não dá, ó. Até porque não tem camada selecionada, né? Ó, não consigo fazer isso, ó. Porque tá desativado. Aí só se eu ativar eu consigo, ó. Certo? E a gente tem agora várias camadas, né? Então a gente consegue duplicar. Se eu não quiser mais a camada, eu vou com o botão direito aqui e aperto excluir. Aí ele pede uma confirmação. Ou eu posso apertar o botão Del do meu teclado, né? Que aí ele exclui na hora, certo? Voltando aqui para o nosso hambúrguer original, né? E é assim como eu consigo duplicar e excluir uma camada, eu também consigo criar uma. Aqui, ó, no cantinho a gente tem um maisinho, né? Ele cria uma nova camada. E eu vou botar essa camada lá embaixo porque ela vai ser o fundo, né? O fundo do nosso hambúrguer, né? Ele tá muito seco, né? Tá só um hambúrguerzinho. Vamos botar um fundo diferente, né? Eu vou botar um fundo azul. Então aqui com o meu lápis, eu vou selecionar a cor azul, né? Basta dar 2 cliques aqui na cor, né? Que tá laranja no meu caso. E eu vou selecionar a cor azul, né? Só com o mouse. Um azul mais claro assim. E eu vou aumentar aqui o nosso pincel, né? Que a gente aprendeu que é com os colchetes. E eu vou somente pintar aqui a camada. Não se preocupe, ele não vai pintar o hambúrguer porque a gente está com uma camada vazia de fundo. Ou seja, não tem nada nela. Então eu posso ir pintando aqui sem problemas nenhum. Olha só. Certo? Agora está muito mais bonitinho, né? Então a gente tem uma camada só para isso. Notem, ó, que faltou eu pintar uma parte aqui do meio, ó. Eu não tinha pintado porque ele não aparecia pra gente. E aí tá aparecendo os negocinhos azul aqui, eu vou só ajeitar o nosso hambúrguer para ele não deixar aparecer. Né, para ficar mais bonitinho aqui. E agora a gente tem um hambúrguer bem mais bonitinho, né? Cuidado aqui para não selecionar a camada de fundo, ó. Porque se eu tentar selecionar um hambúrguer, ele vai selecionar a camada de fundo. Então nesse caso, eu quero selecionar um hambúrguer e não tá deixando, porque ele tá selecionando a camada de fundo. Então a gente faz o seguinte, a gente vem aqui na camada, né, de fundo. E a gente vem aqui nessa opção, ó. Bloquear tudo. Ou seja, ele não permite que a pessoa alinhe, né? Ou seja, deixe ela alinhada. Não possa mover por causa da posição. Não possa pintar. E não possa deixar os pixels transparentes, né? Então essa opção de bloquear tudo, ela bloqueia tudo isso que eu falei. Agora, se você quiser bloquear especificamente cada um, você pode ir em alguma dessas opções aqui, ó. Como eu só não quero mover, né? Esse fundo aqui, eu não quero que ele fique se movendo. Eu vou só selecionar a opção de mover, né? Então, olha só, não consigo mais movê-la, ó. Mesmo com seleção automática ativada, eu não consigo mover mais. Então é geralmente isso que a gente faz com planos de fundo, né? Agora eu posso simplesmente mover o meu hambúrguer sem maiores problemas. Eu ainda consigo pintar a minha camada de fundo, olha só. Se eu selecionar ela, ó, e botar outra cor, sei lá, vermelho. Consigo pintar ainda. Ó, consigo pintar. Agora se eu botar essa opção aqui, ó, de bloquear tudo. Aí eu não consigo mais. Ó, tá bloqueada. Agora eu vou deixar só de mover. Agora eu consigo de novo, ó. Legal, né? E para tirar o bloqueio, basta você vir aqui no cadeado e apertar em cima. Pronto, não está mais bloqueada.
e a gente consegue mover livremente aqui a nossa camada, certo? E, gente, depois que eu percebi que minha câmera estava tapando as camadas, né? Desculpa, perdão. Agora eu já botei a câmera no lugar mais bonitinho, agora ela tá aqui, ó. Agora vocês conseguem ver as camadas, né? Então, eu não fiz nenhuma modificação do que a gente fez. Aqui estão as camadas que a gente utilizou, né? Eu só apertei em bloquear naquela hora e ficou assim, ó. E aí, quando eu selecionei aqui as camadas, ficou dessa forma. E aí eu pude mover o meu hambúrguer, né? E aí depois eu só apertei aqui no botão de cadeado para desbloquear a camada. Foi basicamente isso que a gente fez antes. Eu sei que tapou, mas assim acho que dá para entender melhor, ok? É isso, gente.